irmão, somos nós, é a igreja. Atos dos Apóstolos é a igreja primitiva. Tudo aquilo que você faz na obra de Deus está sendo registrado nos céus, porque agora não tem mais registro no papel. Nós somos continuadores da obra de Cristo. Então os apóstolos, irmãos, eles passaram por algumas circunstâncias, e ele está dizendo que essa passagem é a que vai servir para cada um de nós, sem exceção. O que foi que nós lemos na mensagem? Que Pedro, o apóstolo, que negou Cristo 3 vezes, que fez diversas situações, procedimentos negativos, ele foi preso, não por causa das coisas negativas, mas ele foi preso por causa da mensagem de Deus que ele estava proclamando. Todas as vezes que você proclama a mensagem de Deus, você está sujeito também a ser preso. Só que agora a prisão não física. Em algumas nações sim, mas aqui no Brasil não. Você é preso por quê? Porque existe um ser celestial das trevas, irmãos, que quer prender você, para você não fazer obra. Então essa prisão, logo mais você vai saber por quê. E quem é que mandou prender? Herodes. Herodes era um homem símbolo de Satanás. Herodes, quando você lê a história de Herodes, você pode ver que quando Jesus nasceu, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para atingir Jesus. Então é uma prova de que ele era um homem demoníaco. Era o próprio Satanás na pele dele. Ok? Ele mandou prender Pedro, porque proclamava a palavra de Deus, estava evangelizando, fazendo a obra de Deus, prender o homem. Assim como pode Satanás também te prender de alguma forma. Nós vamos ver. Pedro estava guardado por 16 soldados. 4 quaternos diz a palavra. Ok? Então 4 em cada turno. Nós lemos ali que 2 estavam do lado dele. Pedro estava preso com grilhões, com algemas, amarrado mãos e pés, e 2 soldados do lado para não deixar ele escapar, e mais 2 lá na porta de ferro trancada para ele também não fugir. Essa condição, irmãos, é a mesma que você sofre hoje, ou pode sofrer a qualquer momento, porque você foi escolhido por Deus. Se você está aqui não é por acaso, e o diabo sabe que você é um problema para ele, então vai tentar te prender. Como? Ele pode te prender numa doença, ele pode prender você numa inversão financeira, pode prender você por preguiça, ou por uma inveja, ou por uma palavra do vizinho que vai dizer não precisa ir para a igreja, pode servir Deus em casa mesmo, e de muitas maneiras. Você pode ficar preso em alguma condição, essa que eu falei e tantas outras. Você pode ficar preso totalmente, porque Pedro aqui, irmãos, ele estava numa situação que não dá para sair. Fisicamente, ele não poderia sair, e também não poderia se desvencilhar da prisão, porque estavam muito guardados. Então pode ser que no nosso meio tem alguém nessas condições, que não consegue sair porque está preso, não consegue fazer a obra porque está preso, não consegue isso ou aquilo porque está preso, porque o Herodes desse tempo, irmãos, ele faz isso, prende. Mas o que aconteceu naquela prisão? De repente aparece um anjo. Esse anjo, irmãos, ele pode ser eu ou qualquer um de vocês que tem capacidades espirituais para a libertação. Hoje, ok? Deus não vai mandar anjo do céu hoje, porque ele tem anjo, né? Ele fala assim que hoje todos nós somos anjos de Deus e podemos fazer a mesma coisa, libertar. Porque a prisão hoje, irmão, não é física, pode até ser física, mas a palavra de Deus, ela é espiritual e trata das coisas espirituais. Você pode ver que na Bíblia não tem dinheiro, como muitos pregam. Na Bíblia tem uma atuação de Deus dizendo assim: eu vou suprir a sua necessidade. Ele pode dar mais do que você pede ou pensa, diz a palavra, mas Deus não está afim de te dar dinheiro, deixar você rico, embora você pode ser, porque muitos homens de Deus já são dessa maneira, né? Ok? Mas a vontade de Deus é que você seja salvo
e que você tenha raízes espirituais profundas, e que você tenha uma libertação. Porque o anjo de Deus pode chegar e te libertar do seu problema, como tem acontecido. Irmãos, amanhã de manhã já tenho na agenda marcada, que uma pessoa está presa, tem umas condições, que eu não sei todas elas ainda, mas ele está chamando para a libertação. Então vai aparecer um anjo lá, que vai dizer, pelo poder de Deus, que aquelas ataduras, ou então as algemas, caem por terra. E é assim que vai acontecendo na sua vida também. Se você hoje acreditar nessa palavra, você já vai sair daqui livre. Porque a palavra ela não volta vazia. O que a palavra quer hoje é te libertar de algumas condições que o diabo te prendeu. E agora você não consegue sair sozinho. O que aconteceu na palavra de Deus é que o anjo chegou e falou: Pedro, tocou ele porque ele estava dormindo. Irmãos, olha a tranquilidade do homem. E é isso que Deus coloca no nosso coração. Mesmo preso, você consegue dormir tranquilo. Pela confiança, irmãos, que nós temos em Deus, em salvação e tudo mais. Mas o anjo tocou e disse assim: veste a roupa, rápido, que nós vamos sair daqui. 2 soldados do lado dele e mais 2 na porta de ferro trancada. O que aconteceu? Aquilo que o Hélio cantou, é milagre. Vai acontecer um milagre aqui. Então Deus já está falando que vai acontecer milagre e libertação. Aquele anjo, ele vai na frente, Pedro atrás, com certeza sonolento, porque ele nem acreditava no que estava acontecendo. Ele pensava que era um sonho. E as portas foram se abrindo. E os guardas lá da porta também não viram nada. E a porta de ferro se abriu sobrenaturalmente. E ele saiu, ficou livre. E aí começa, então depois a palavra prossegue, porque eles queriam saber que milagre foi esse que aconteceu. Porque Herodes mandou buscar Pedro lá na prisão, e ele chegava lá e falava: mas não tem ninguém na prisão. Quando Herodes chegar, irmãos, na sua casa, vou mandar os soldados lá, que são os demônios, e eles vão falar a mesma coisa: não tem ninguém preso aqui, já está liberto. Irmãos, tem um homem que conheço, ele lembrei agora, então vou passar para vocês. Ele faz libertação de território, né? Eu ajudei ele há algum tempo. Aqui também tem algumas pessoas que estavam nesse grupo chamado Profetas Pé Descalço. Então ele disse que foi numa cidade de Irati. Quem conhece Irati aqui, levanta a mão. Opa, tem. Diz que lá no morro tem uma estátua grande. Não? Aquela estátua, irmãos, ela tem um demônio ali, né? Toda estátua tem um demônio, segundo a palavra de Deus. Porque o anticristo também vai fazer uma imagem dele e quer ser adorado quando Jesus arrebatar a igreja. Então ele disse que foi lá libertar porque Deus havia mandado ele. Ele é o anjo mandado, né, por Deus. Então ele disse que chegou lá de forma assim inesperada, na realidade. Ele amarrou todos os demônios, expulsou. E aí ele desceu aquele morro onde estava aquela grande imagem lá. E aí foi tomar um café, porque tinha uma banca ali do lado. E ele tomando café, ele notou que aquela imagem tinha alguma coisa diferente. Ele ouviu uma voz. Ele ouviu alguma voz. E ele resolveu voltar lá para ver o que era que estava acontecendo ali. E quando ele volta lá, o que ele ouviu? Ele não viu nada, mas ele ouvia alguém falar assim: mas ele chegou aqui de repente, e agora já amarrou tudo. E agora já mandou todo mundo embora. E nós não temos como fazer. Ele disse que tinha um ser que era maior do que aquele, como que repreendendo, né? Por que você deixou acontecer uma coisa dessa? Ele falou: chegou de repente, e quando vimos já estava tudo eliminado, né? Os demônios estavam preocupados com o que tinha acontecido, porque a imagem, irmãos, ela amaldiçoa toda a cidade. Lembra do Rio de Janeiro? Tem uma imagem lá que amaldiçoa toda a cidade. A cidade mais amaldiçoada do Brasil é Rio de Janeiro. Você pode ver a notícia todos os dias, né? Por causa desses demônios que ficam nessas condições. Então o que Deus promete para nós hoje é a libertação da presença deles no nosso meio. E você vai ser liberto se você crer. Porque Jesus falou, né? Todo aquele que crê, ele sempre começa assim, né? É sempre ao que crê.
que acredita naquilo que não se vê. Porque se você acreditar numa coisa que você está vendo, isso não é fé. Isso não é fé. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Por isso que tem que tirar tudo da sua frente e deixar somente a adoração a Cristo que você não vê. Ele não falou isso para Tomé, o apóstolo? Tomé, coloca o dedo aqui, porque você disse que só acreditaria se você tocasse, me tocasse. Jesus falou, me toca então. Aí ele fala assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. É o nosso caso. Não é o nosso caso? Nós somos bem-aventurados, que essa palavra quer dizer privilegiado. Nós somos privilegiados porque nós não vemos, estamos acreditando que Jesus está aqui passando, como foi cantado. Ele passa por aqui, por quê? Porque Ele quer hoje libertar cada um. Amém? Pode ficar em pé agora que nós vamos te libertar. Aleluia. Então,